Quero saudar a igreja, todos quantos estão nos acompanhando nesta noite, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos meditar a palavra de Deus, um texto também bastante conhecido, irmãos, que se encontra Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34. Agradecemos a Deus por nessa noite, Deus está nos proporcionando aqui, não é isto? Adorar a Deus, louvar a Ele com saúde, com os livramentos que Deus sempre tem nos dado. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, texto bastante conhecido, palavras simples, mas importante para o nosso coração. Versículo 25 diz: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: veis que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Glórias a Deus. Palavra, texto bastante conhecido, mas que toca o nosso coração sempre que nós abrimos para meditar exatamente na palavra. Glórias a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus ia passando e ia ao encontro de Jairo, um homem que também tinha buscado a Jesus, aflito e já desesperado. E nessa passagem, uma mulher que a Bíblia diz que sofria há 12 anos com um fluxo constante de sangue, e aquilo tinha debilitado, tinha tirado as suas forças, enfim, estava destruindo com a sua vida. A Bíblia diz também que nesta mulher, desse tempo todo, e ela vinha sofrendo e buscou outros médicos, e os médicos davam uma solução paliativa e tudo, mas nunca trouxe uma solução definitiva para o seu problema. Louvado seja Deus. E nós entendemos aqui que pelo seu problema, fatalmente ela tinha perdido, estava debilitada fisicamente. E o seu problema fazia com que ela tivesse um isolamento dentro da sociedade, e nem habitar em templos ela podia. Glórias a Deus. E imagine só o problema que ela tinha, e que reflete o problema de tantas quantas pessoas estamos ao nosso redor nesse dia. Anos e anos sofrendo, anos e anos padecendo com o mal, seja ele físico, seja ele psicológico. Glórias a Deus. E isso traz isolamento. Louvado seja Deus. E isso traz consequências para a sua vida, muitos acamados. E tantas soluções que o homem busca, tantas portas que ele busca, tantas decisões erradas que o homem tem, os levam a estar nessa situação. A Bíblia não diz qual foi o início da sua doença e o porquê aconteceu, mas que durante a época que ela estava com essa doença, louvado seja Deus,
Tantas portas ela bateu e solução alguma ela conseguiu. E isso reflete a vida de milhares de pessoas desse mundo que tem um problema, seja físico, seja psicológico, e tantas portas que batem buscando solução e não encontram, se desesperam, outros tiram suas vidas, outros entram em um declínio, acabam levando à morte. Quantos problemas as pessoas não mergulharam e cada vez pioraram mais. Entraram no vício do álcool, cada vez mais isolamento social, isolamento familiar. Outros que tiveram problema de saúde estão acamados, nem sequer podem se levantar e cada vez mais vão se isolando, vão se perdendo, entrando num declínio e cada vez piorando até chegar à morte. Glórias a Deus. Mas é interessante, irmãos, que, como nós falamos anteriormente, Jairo, principal da sinagoga, tinha buscado a Jesus e, jogando todos os seus conceitos de religião fora, buscou a Jesus, e Jesus se compadeceu dele, e Jesus ia com a multidão em direção à casa dele, até que, para fazer exatamente outro milagre, até que ela, já pensando na sua mente que se tão somente tivesse uma oportunidade com esse Jesus, teria a solução para a sua vida. E o interessante é que ela queria a solução para a sua vida só tocando em Jesus, sem sequer Jesus perceber que ela tinha tocado. Louvado seja Deus. É interessante que ela tentou tantas portas, né? Ela tentou tantas saídas para a sua vida, um problema que perdurava por 12 anos, e ela tentou tanta coisa diferente, e não obteve qualquer resultado positivo, e Jesus foi a última opção que ela tinha. Imagine só, várias portas, ela bateu em várias portas, mas a última porta era Jesus, e Jesus sem problema algum com isso, porque Jesus sabia que, independentemente de quantas portas ou decisões ela poderia ter tomado, somente Ele era a solução. Glórias a Deus. 12 anos sofrendo de um fluxo constante, irmãos, leva a mulher, leva o homem, ou leva o ser humano a um desânimo, a um desequilíbrio emocional, destrói a pessoa fisicamente. Você vê essa pandemia aí que está em alguns meses. Eu vi uma matéria em que um médico americano tinha dito que tinha visto mais pessoas morrerem já tirando sua vida pelo suicídio do que propriamente pela doença. Por quê? Porque uma doença que está aí há 3, 4 meses e está destruindo a mente de tantas pessoas. Imagina a pessoa com 12 anos. Sua mente estava fatalmente destruída. Condição mental para viver não tinha. São 12 anos e fatalmente a sua doença a levaria a ter um isolamento social. Nem entrar em templos e igrejas ela podia fazer. Até que um dia, e é interessante que ia passando Jesus com uma multidão, e ela pensou na sua mente que se tão somente ela tocasse nas suas vestes, não precisaria de muita coisa não precisaria que Jesus Cristo chegasse, orasse por ela, tocasse, fizesse um culto, nem que ela precisasse fazer uma penitência ou tantas coisas. A mente dela é, se tão somente tocasse nele, nas suas vestes. Isso é fé para curar, mas isso é fé, crer. As circunstâncias poderiam até ter feito ela chegar nessa situação, porque você persegue tantos caminhos, você bate tantas portas e não consegue. Provavelmente ela ouviu tanto falar de Jesus e diz, não, eu vou no médico, porque no médico ele está me tocando, ele me dá um remédio, e isso, Jesus é só, às vezes, coisas imaginárias que as pessoas estão falando e tal e tal. E provavelmente de tanto ela insistir em coisas que não deu certo, não é isto?
E foi, essa porta não deu certo, essa porta não deu certo, essa porta não deu certo, até que ela vem e encontra a última porta. Talvez você tenha batido em tantas portas, talvez alguém tenha falado para você que Jesus Cristo pode curar a tua alma, que Jesus Cristo pode curar a tua pele, pode curar o teu corpo, e você disse, isso é conversa, isso não existe. Ou provavelmente você até acha que Jesus Cristo faça, mas não teve fé o suficiente de ir lá e buscá-lo. Provavelmente tenham falado tanto de Jesus para a tua vida que você não viu nada concreto dele para crer. Mas eu acredito que tantas as portas que você tocou e não deu certo, tantas as portas que você foi lá e simplesmente bateu a cara e nada funcionou, isso reflete a situação de tantas pessoas nesse mundo, não é isto? Que por tantas as vezes tentou vários remédios, várias portas e nada deu certo. Está na hora de você parar para ouvir Jesus. Está na hora de você parar para ouvir o que Jesus tem para falar na tua vida. Está na hora de você parar com todos os seus planos e tentar ouvir o que Jesus tem para a sua vida. Esta é a solução para uma humanidade que está doente mentalmente. Glórias a Deus. Esta é a solução para uma sociedade que, numa situação conflitante, numa situação do jeito que estamos, já pensa em tirar a sua vida, ou já pensa em outras coisas, fazer o mal. Uma sociedade que está doente mentalmente. Está na hora de parar de bater em tantas as portas e parar para bater na porta verdadeira que é Jesus. Louvado seja Deus. A fé que essa mulher desempenhou e teve dela imaginar que se tocasse pelo menos nas suas vestes, isso foi em decorrência, irmãos, de 12 anos batendo em portas e um monte de coisa que nada deu certo. Louvado seja Deus. Tantas oportunidades que o homem tem e a desperdiçam, e ela teve uma oportunidade, que era Jesus passando, e ela não desperdiçou. Tantas oportunidades, tantas as vezes que você ouviu pessoas pregarem e falarem de Jesus, e você não deu crédito, você não parou, você achou que levando a sua vida conseguiria alcançar o que você tanto quer, e se você parar para pensar, você não chegou ao que você queria. Tantas oportunidades que os homens têm e simplesmente eles desperdiçam. Louvado seja Deus. Quando você olha para a história e você vê a questão do cego Bartimeu, que estava lá naquele ponto ali, um ponto bastante movimentado em Jericó, que a partir dali tantas caravanas passavam para Jerusalém, e imagino que tinha tanta gente lá, somente um homem cego levantou-se para buscar Jesus. Quer dizer, oportunidades que surgem e as pessoas desperdiçam. Glórias a Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Para ela saber que se tão somente tocasse nas suas vestes seria curada, é porque ela ouviu falar de Jesus. Quantas das vezes você ouviu falar de Jesus? De pessoas que foram curadas, que foram restauradas, que tiveram as suas vidas mudadas. Glórias a Deus. E você continua ainda incrédulo com relação a tudo isso. 3 coisas ela teve na sua vida. Ela ouviu falar de Jesus. Ela teve uma oportunidade e não desperdiçou. E ela teve fé. Glórias a Deus. Quando você observa aquelas pessoas que estavam na multidão, e a Bíblia diz que uma multidão ia com Jesus, imagine só que um dos discípulos diz ali: Senhor, tantas pessoas te tocam aqui, e o Senhor pergunta quem tocou. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas pessoas estavam ali
tocavam a Jesus e nada acontecia. Mas a Bíblia relata que ela toca nas vestes de Jesus. Sabe por quê? Porque quantas pessoas tocaram em Jesus e nada aconteceu? Sabe o que é que isso quer dizer? Quantas pessoas ouvem de Jesus e nada acontece? Quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer a Jesus e nada acontece? Ela toca nas vestes de Jesus e um milagre acontece, sabe por quê? Porque ela chegou-se a Jesus de uma forma diferente. Quantas das vezes, quantas pessoas não chegam numa igreja, sentam, ouvem falar de Jesus e nada acontece com elas. Elas oram, fazem promessas e nada acontece com elas. Quantas das vezes as pessoas simplesmente fazem promessas e cumprem, fazem penitências e cumprem, e mais nada acontece com ela. Aquela mulher tocou Jesus de um jeito diferente. Aquela mulher tocou em Jesus de um jeito diferente. Uma multidão seguia Jesus, todos tocavam pertinho ali e nada aconteceu, mas com aquela mulher foi diferente. Como é que você tem se achegado a Jesus? Como é que você tem pedido a Ele? O que você tem feito para atrair a atenção dEle? Louvado seja Deus. Mateus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, procurai e acharei. Isso me faz entender que para você pedir algo a alguém, você tem que ter intimidade com esse alguém. Louvado seja Deus. Você tem que crer que aquele que você vai pedir pode lhe dar. E você vai dizer que tem uma necessidade. Louvado seja Deus. Jesus está de braços abertos para curar a alma do homem. Jesus está de braços abertos para dar o que o homem tanto precisa e pede. Mas o homem chega para ele de qualquer jeito, toca nele de qualquer jeito, chega a ele de qualquer jeito e acha que de qualquer forma pode se achegar a ele. A mulher achava que só tocasse era o jeito que ela imaginava ser, é o jeito que ela pensava que seria o certo, é o jeito que veio na mente dela, que desse jeito poderia acontecer. Mas ela precisa entender que não é bem assim. Louvado seja Deus. O homem precisa entender que não é de qualquer jeito que ele chega-se a Jesus, que Jesus pode chegar-se a ele. Ela tocou a Jesus de um jeito diferente, mesmo de um jeito que nem ela conseguiria entender, saber, mas ela tocou de um jeito diferente. Louvado seja Deus. Ela tocou em Jesus de um jeito diferente. Daquela multidão que estavam ali, todos ouviram Jesus falar, todos tiveram uma oportunidade, mas por que não deu certo? Porque o tocar deles não tinha fé. E dentro do ouvir, da oportunidade de fé, a mulher tinha esses três. Louvado seja Deus. Como é que você se achega a Jesus? E você pode até perguntar, mas o que tanto tinha nessa fé dessa mulher que atraiu a atenção de Jesus e Jesus pôde se virar para ela e virtude de Jesus tinha saído o suficiente para mudar a vida dela? Dentro desse tocar, foi um tocar diferente, moveu a atenção de Jesus. Louvado seja Deus. Aquela mulher chegou para Jesus com reverência. E a fé, o que tinha tanto de diferente nessa fé? Ela chega para Jesus com um coração tanto doído, tanto sofrido, mas um coração aberto. E o grande segredo da forma com que aquela mulher chega e obtém de Jesus a solução para a sua vida, é que ela chega para Jesus com um coração aberto e um coração entregue. Porque muitas das pessoas acham que vão ter de Jesus com o coração fechado,
um coração que só murmura, que só reclama, um coração duro, feito uma pedra, um coração que não tem, parece que chega aos pés de Jesus, mas parece que não tem nada para entregar para Ele. Por mais que Davi tivesse os seus erros, pecou do jeito que ele pecou, a Bíblia diz que ele chegava para Jesus com o coração entregue. Quando você diz que Jesus é o Senhor das suas vidas, quer dizer que o seu coração está entregue a Ele. Sabe quando você chega no altar e, como se você chegasse no altar e vai falar com Ele, diz: olha, meu coração está aqui, faz com Ele o que bem te aprouve. Porque o que tem de pessoas murmurando, se entristecendo, reclamando, se maldizendo, amaldiçoando as outras pessoas, e acha que simplesmente Jesus vai sentir pena dele. Jesus não veio nesse mundo para sentir pena do homem, mas para sentir misericórdia pelo homem. Louvado seja Deus. Aquela mulher chegou com o coração entregue. Você pode dizer: sim, mas ela passou 12 anos sofrendo, tantas soluções que ela buscou, nada deu certo. Mas isso foi o suficiente para moer aquele coração que ela tinha e fazer com que ela reconhecesse que somente Jesus Cristo era a solução para a vida dela. Você pode ter ouvido centenas de pessoas pregar e falar exatamente sobre isso. Mas um ponto principal, e que me faz ver a forma com que eu busco a Jesus, e me chama a atenção nessa noite: como você se achega a Jesus? Você vai dormir de noite, como é que você chega e vai falar com Ele? Porque muitas das vezes as pessoas chegam só para pedir coisas e coisas, mas o seu coração está com raiva, está entristecido, está bravo. O coração que não demonstra qualquer tipo de reverência a Deus, um coração que não mostra sequer qualquer tipo de adoração ao próprio Deus, um coração que simplesmente está duro feito uma pedra, ou frio igual uma pedra de gelo. Jesus não vai olhar para o homem e simplesmente sentir pena dele. O homem pode chorar, e se no seu coração não houver sequer um ponto de reverência, de constrição ao próprio Deus, de nada isso adianta, porque Deus mostrou com relação a Davi que uma forma com que se pode chegar-se verdadeiramente a Ele e obter de Deus a solução para a sua vida, é se achegar-se a Ele com o coração entregue, é chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu tenho levado, mas eu quero viver a vida que o Senhor tem proposto para mim. Este é o maior desafio na vida do homem hoje, é conseguir se chegar-se a Ele com o coração entregue, porque o homem quer chegar-se a Jesus com determinações: Deus, faz isso para mim desta forma, eu quero assim, eu quero assado, mas sequer ele para tentar ouvir o que Jesus tem para dizer para ele. O homem sequer chega para Jesus perguntando: Senhor, as minhas decisões foram erradas, o que eu tentei não deu certo, as portas que eu bati nada prestou, eu me achego a Ti agora e pergunto: o que o Senhor tem para a minha vida? Você pode dizer: mas a mulher disse isso. Não, a mulher não disse isso, mas como ela chega para Jesus, o toque que ela chega e faz em Jesus, era o seu coração tudo dizendo isso, sem pronunciar uma palavra sequer. O tocar diferente de Jesus na vida dela era isso. O de tocar diferente que aquela mulher teve em Jesus foi exatamente assim. Não foi o tocar da sua mão exatamente nas vestes, mas foi o coração dela
E você pergunta, mas Jesus entendeu tudo isso? Sim, ele entendeu tudo isso. Mas como você pode dizer isso? O último versículo, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus não diria isso para ninguém, se dentro do coração de uma pessoa não houvesse entrega total para ele. Jesus não diria isso para alguém ou para qualquer pessoa que fosse, se ele chegasse lá com um coração duro feito uma pedra, ou frio feito uma pedra de gelo. Quando Jesus disse isso, foi porque Jesus já tinha reconhecido que o coração dela estava entregue, e a partir daquele momento ela iria viver não os sonhos que ela tinha sonhado, mas os sonhos que Jesus tinha preparado para a vida dela. Essa parte aqui do versículo 34, a tua fé te salvou, Jesus diz isso, ele não diz isso por acaso. Jesus simplesmente não diz isso como uma forma de confortá-la. Jesus simplesmente não diz isso porque seria o corretamente a dizer naquele. Não, foi porque realmente houve uma transformação no coração daquela mulher. Era como se Jesus dissesse: olha, os teus sonhos, que até agora nenhum deu certo, eu estou agora colocando de lado, e agora os sonhos que eu tenho preparado para ti, louvado seja Deus, os sonhos que eu tenho preparado para ti, Jesus tem sonhos para a tua vida, louvado seja Deus. Jesus tem sonhos para a tua vida, louvado seja Deus. E esses sonhos só vão se realizar na sua vida no dia que você chegar no altar dele, se prostrar diante dele e entregar o seu coração para ele. Eu fico olhando, e se você observar nos versículos anteriores, a partir do versículo 21, chega Jairo, e a Bíblia diz que ele era um das sinagogas, os principais da sinagoga, e quem sabe de Jairo, sabe que quem habitava, quem dirigia as sinagogas, quem participava das sinagogas, todos aqueles eram judeus ferrenhos, e não aceitavam Jesus como o Messias prometido. Criam na palavra, mas não criam que ele era o Jesus, o prometido, o Messias prometido. Eles não criam que Jesus seria a solução, eles não criam que Jesus seria a resposta. Mas Jairo estava na iminência de perder a sua filha estava já nas últimas, sem solução mais. Até que ele chega a um certo ponto e diz: tudo que eu preguei nada serviu, tudo que eu fiz nada deu certo. Ele joga de lado todas as suas concepções religiosas, tudo que ele aprendeu com seus pais, tudo que ele aprendeu durante a sua vida, ele coloca de lado e simplesmente chega para Jesus com um coração totalmente entregue. E como se ele dissesse, e por mais que a nossa boca não fale, mas o nosso coração fala propriamente com a Cristo, como se ele chegasse e dissesse: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é verdadeiramente o Messias prometido, eu reconheço e estou aqui de coração entregue, as minhas concepções religiosas e ideológicas eu coloco de lado, e agora somente sou eu e ti. Faz alguma coisa por mim, pela minha filha. Eu fico vendo aquele olhar que ele chega para Jesus, e já confessando todos os seus problemas, os seus dilemas, e chega para Jesus e sem qualquer um tipo de preconceito ou ideologia ou concepção religiosa, e é somente ele, Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostra, e naquele momento ele estava entregando o seu coração por completo para Jesus. Você pode viver a sua vida toda como religioso, como crente, com isso, com aquilo, mas se você não chegar em um certo dia, se ajoelhar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, toma o meu coração, eu quero viver os teus sentimentos, quero viver os teus sonhos, eu quero viver o que o Senhor tem preparado para mim.
Eu sei que esse mundo aí não dá nada, não serve para nada. O homem mente, o homem engana. Os homens tinham enganado tanto aquela mulher. Louvado seja Deus, mas em uma oportunidade, e Jesus vai passando ali, ela corre desesperada, e não tem multidão que a segure, não tem multidão que simplesmente pare ela no caminho, não tem. E ela toca de um jeito diferente no Mestre, ela toca de um jeito especial no Mestre, ela toca diferente, e ela chega ali, é como se ela depositasse o seu coração para Jesus. E o versículo 34 resume tudo que Jesus fez à vida dela a partir daquele momento. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Louvado seja Deus. É como se ela estivesse morrendo e Jesus chegasse lá e desse vida nova para ela. Glórias a Deus. É como se ela estivesse agonizando o último suspiro e Jesus chega lá e diz: eu te dou vida. Não é só vida física, cura física, não. Eu te dou vida espiritual de verdade. Louvado seja Deus. Esta noite é uma oportunidade que Jesus Cristo chega para ti e vai passando na sua frente. Corre para o Mestre, toque diferente nas suas vestes e entregue o seu coração para Ele. Louvado seja Deus. Por muitos meses, dias e meses, essa mensagem tinha tocado o meu coração. Como eu chego para Jesus, como eu me achego a Jesus, como eu vou obter algo dele, como eu vou ter a solução para os meus problemas. Pare de fazer o mesmo e chegue com o seu coração entregue para Ele. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus. Que essa mensagem possa adentrar a sua alma, o seu coração, e possa moer o seu coração, para você ter um coração de carne e assim chegar-se a Ele. Não com um coração de pedra, nem um coração de gelo, mas com um coração contrito e entregue para Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade no nome de Jesus Cristo. Amém.